Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao livro, que nós estamos falando de Chico Xavier e de Valdo Vieira, na Evolução em Dois Mundos. E o que nesse capítulo a gente vai entrar na segunda parte do livro, que são perguntas, e respostas, que são capítulos bem pequenos, Então hoje a gente vai entrar na segunda parte falando do capítulo 1 e 2. E o que fala esses dois capítulos? Eles falam a respeito da alimentação do desencarnado e da linguagem do desencarnado. Todos dois, desperta curiosidade na gente, Porque, como é que se comunica? Poxa, como é que eles comem? Como é que eu vou ficar quando eu desencarnar? O que eu vou comer, Será que lá tem pão de queijo? Então tem todas essas perguntas que a gente fica, pensando. E aí, será que eu vou comer? Como é que vai ser? Então, eu vou passar uma pincelada, só um resumão, E depois a gente vai tópico a tópico dentro dos capítulos, Então vamos lá. Dentro de algumas pesquisas, o que eu peguei? Fiz esse resumo. Então, é o que a gente pensa, a respeito da alimentação. Será que os espíritos, nós desencarnados, vamos ter fome? Porque a gente fica pensando, Poxa, eu como tanto aqui, será que lá vai ter o que eu comer? Então Kardec responde, Emmanuel responde e André Luiz também respondem isso aí. Então, segundo, o nosso livro aqui, que diz tudo, o que está acontecendo? O perispírito, que é o corpo espiritual do desencarnado, não necessita de alimentação orgânica, como ocorre no nosso plano. Então, a gente não precisa, quando a gente desencarna, de se alimentar da forma que a gente se alimenta aqui, comendo arroz, feijão, carne, não precisa. Entretanto, muitos espíritos que recentemente deixaram a vida terrena ainda experimentam um condicionamento dessas necessidades físicas, Todas as necessidades que a gente tem aqui, quando encarnada, a gente vai sentir lá. Só que isso tudo está onde? Na nossa mente, no nosso pensamento. Então, o que acontece? Quando a gente desencarna, no início, a gente tem que passar por uma adaptação. A gente vai continuar sentindo fome, a gente vai ter necessidades das nossas funções fisiológicas. Contudo, com o passar do tempo, a gente vai ter que nos conscientizar que não há necessidade desse tipo de alimentação lá. Então, mas a gente vai passar fome, entendeu? Então, por quê? Porque a gente tem isso condicionado na nossa cabeça. Então, a alimentação espiritual, ela é baseada no quê? Na absorção de energias fluídicas. Aí você fala, como é que é? Nossa, gente, eu não vou mastigar, Aquela capivara raivosa vai ser extinta, Até mesmo porque a gula, é um problema muito sério, É um vício, assim como os outros. Então, a gente já tem que começar a controlar essa capivara desde encarnado, Então, aqui fala, então é através das energias fluídicas. André Luiz explica que nas esferas espirituais mais elevadas, a nutrição ocorre por meio de assimilação e de vibrações, sendo o pensamento, a prece e o amor fatores essenciais para a revitalização do espírito. Então, o que é? Não é o arroz, o feijão, Não é a carninha de porco, Que vai nos nutrir quando a gente chegar num nível maior. Então, vai ser a captação das energias fluídicas, A captação da natureza, O amor. Você vai se nutrir, aquilo que nutre, o nosso espírito. Então, vamos aqui. Alimentos fluídicos e reeducação espiritual. Reeducação. A gente também lembra do seguinte, da reeducação alimentar. É fácil? Admito que para mim não é,
né? Mas a gente tem que começar até a avaliar o que a gente passa aqui para poder o quê? Saber o que a gente vai passar lá. Então, aqui já começa, ó. No livro Nosso Lar, né, de André Luiz, que também é coleção, né, da vida no mundo espiritual, dessa coleção desse livro que a gente está estudando, da coleção de André Luiz, lá há descrições de colônias espirituais onde há postos de socorro que oferecem alimentação fluídica aos espíritos necessitados. Quer dizer, são fluidos, é uma coisa mais assim, para a pessoa pegar e sentir que está comendo. É isso que ele está falando aqui, né? Aos espíritos necessitados. Esses fluidos são preparados por trabalhadores espirituais e servem para quê? Para fortalecer o perispírito ainda ligado às sensações materiais. Quer dizer, a pessoa está lá sofrendo, né, de fome, né, porque ainda está ainda preso a essas sensações, e aí é preciso fazer um alimento fluídico para ele. Tipo assim, vamos fazer um feijão aqui fluídico, um arroz fluídico, para quê? Para ele ter a sensação que está comendo, né? E ele se sentir, né, vigoroso. Então aqui, ó, à medida que os espíritos evoluem, a sua necessidade de alimentação densa desaparece e sua energia vital passa a ser sustentada por fontes mais sutis, como a absorção de luz espirituais e de energias originárias da natureza, do amor, da caridade. Então, aí você passa a perceber que você vai se alimentar daqueles fluidos, né? Vai alimentar através aquilo que vai te dar a força, né? Então, a gente já tem que começar a acostumar com isso. A relação entre o pensamento, emoções e nutrição espiritual. O que quer dizer a questão dos nossos pensamentos em relação à nossa nutrição espiritual? Pois é, lá no livro Os Missionários da Luz e também no Evolução em Dois Mundos, eles enfatizam que o pensamento e as emoções influenciam diretamente no nosso estado vibracional do espírito. Então, o que acontece? Se você, aquilo que a gente sempre fala, pensa bem, a gente vai ter o quê? O bem, a gente vai se sentir bem. Se a gente pensa o mal, a gente vai sentir mal. Isso aí influencia no nosso corpo. Tanto é, quando a gente está com pensamentos negativos, o que acontece? A gente fica mais cansado, enjoado, né? Fica aquela sensação, assim, estranha no nosso corpo. Então, também a gente tem que observar isso. Então, ó, o pensamento e as emoções influenciam diretamente no estado vibracional dos espíritos. Emoções positivas, como amor, gratidão e benevolência, nutrem o espírito, enquanto os pensamentos negativos, sentimentos negativos, como ódio e inveja, geram desvitalização e desconforto. Então é aquilo que a gente fala. Se você está com ódio, o seu corpo, né, não fica bem, porque o seu espírito não está bem. Então ele o que? Corrói. A inveja corrói. Então o que acontece? Você vai perdendo a vitalidade do corpo. Então, quando a gente está muito estressado, muito com sentimentos negativos, aquilo vai corroendo o quê? O nosso espírito, perispírito da gente. E aí começam a surgir o quê? As doenças. Então a gente tem que ter muito cuidado no que pensa, tentar, é difícil a gente falar, ai meu Deus, mas quando começar o pensamento negativo, tenta trocar, né, pense em outra coisa, é difícil, mas a gente tem que tentar em benefício próprio da gente, né, e até mesmo em benefício do outro, porque quando a gente está com inveja, está com pensamento negativo em relação ao outro, a gente está jogando energia negativa no outro. Se o outro estiver susceptível a isso, o que acontece? Ele vai pegar. Então, aí vai dar ruim, tanto para você quanto para outra. Aí vira aquela confusão toda, né?
Então vamos lá. Assim pode-se dizer que a verdadeira alimentação do espírito é o amor e a elevação espiritual, né, moral, que são fontes inesgotáveis de energia. Então, a nossa elevação, o amor, a gente consegue, né, ter maior vitalidade. O impacto da vida terrena na alimentação do espírito após a morte. Qual que será o impacto? Então, da gente ficar nessa gula, né? Não vai passar assim. Não queira a gente pensar que hoje eu tenho uma gula, eu gosto de comer muito e tal, que ao chegar lá, isso vai mudar. Não vai mudar. Então, aqui, ó, em Obreiros da Vida Eterna, André Luiz relata casos de espíritos que terem, né, por terem sido excessivamente materialistas em vida, continuam a sentir desejos físicos após a morte. Então, quando a gente é muito materialista, gosta muito ou de comer muito, ou de beber muito, ou de praticar o sexo desregrado, ou outros vícios, né? Ou jogos, isso, aquilo, outro. Então, o que, que a gente consegue? Né? E incluindo a sede e a fome, né? Continua a sentir esses desejos, né? Após a morte. Então, continua com aquele desejo. Esses espíritos, eles são conduzidos a quê? A instituições espirituais, para quê? Para que possam passar por um período de desintoxicação. Por quê? Ele tem que desintoxicar aquilo da mente dele, do etéreo dele, do perispírito dele, para quê? Para ele começar a se ligar que não precisa mais daquilo, né? Espíritos elevados, por outro lado, não apresentam tais necessidades, pois compreendem a verdadeira fonte de sustentação espiritual. Então aqui a gente deu uma pincelada no capítulo e nós vamos agora falar pegar na leitura do livro, né, o que fala o livro Evolução em Dois Mundos, né? Então aqui eles começam com uma pergunta, né? Como se verifica a alimentação dos desencarnados? Bem, aí começa aqui ressaltando, né, que a importância da respiração no sustento do corpo espiritual. Basta lembrar a hematose do corpo físico, pela qual o intercâmbio gasoso se efetua com segurança através dos alvéolos pulmonares, nos quais os gases se transferem no meio exterior para o meio interno e vice-versa, atendendo à assimilação e desassimilação de variadas atividades químicas no corpo orgânico. Então, quando ele fala aqui dessa hematose, o que é essa hematose gasosa? São a troca gasosa que ocorre no pulmão, que transforma o sangue venoso em sangue arterial. Então, o sangue venoso entra no coração, bombeia, vira arterial. E isso vai, através disso, o que? Vai alimentando o corpo da gente. E isso quer dizer que quando ele fala aí a importância da respiração, é porque a respiração é essencial para a nossa energização. Mas como assim? Pois é, como assim, né? Então, o que acontece? Se você não respirar, você morre. Por quê? Porque falta oxigênio dentro do seu corpo. E esse oxigênio, ele só não é respirou, entrou oxigênio e saiu gás carbônico. Não. Ele faz o quê? Ele também, através do nosso processo digestivo, ele pega os nutrientes, porque ele está circulando no sangue da gente, né? E o que acontece? Ele pega aquele nutriente que a gente comeu e faz esse círculo, a grande circulação e a pequena circulação na gente. E isso faz com que a gente tenha força. Então, você comeu
Você almoçou, você mastigou, começou ali na mastigação as substâncias químicas, né, da sua saliva. Começa a quebrar as moléculas, aí quebra as moléculas ali na boca. Aí já desce lá para o seu estômago, que são quebradas as moléculas. Vai deixando o quê? Pelo metabolismo, vai deixando as moléculas grandes em pequenas, as pequenas para se transformar em maiores. Então vai tendo aquilo ali, a catalisação e eu esqueci o nome, mas vai tendo essas trocas químicas, né, que fazem com que esses nutrientes vão para o sangue e o sangue nutra o nosso corpo. Então, a importância da respiração. E a gente sabe, né, se a gente pesquisar também nos países orientais, nos mundos orientais, que o quê? Eles conseguem o quê? Usam a respiração para resolver muitos problemas. Que muitas das vezes a gente não tem consciência disso aqui, porque a gente não teve esse hábito de ter uma boa respiração. Então, o que acontece? A gente, ao respirar, né, a gente absorve não só o oxigênio, existem outros gases, mas também o fluido vital. Que quando muitas das vezes a gente vai num lugar e assim, vamos colocar aí num lugar de natureza, coisa mais tranquila, quando você respira aquele ar, parece até que ele entra e vai lá na sua cabeça, pelos seus braços, que você chega até a arrepiar pela aquela sensação gostosa. Então, você não está captando só o oxigênio limpinho. Ali você está tendo o quê? Respirando energias salutares para você, que faz com que o seu organismo fique melhor, né? Então, a gente tem que dar mais importância para a questão da respiração. E essa hematose é a troca. Então, o oxigênio que alcança os tecidos em combinação com determinados elementos, dando o quê? Um resultado, o anidrido carbônico e a água, com a produção de energia destinada à manutenção das províncias somáticas. Quer dizer, há essa ligação com o oxigênio e faz o quê? Que gera energia. O quê? A água e o oxigênio. Então, estudando a respiração celular, encontramos junto aos próprios arraiais da ciência, então que ele fala assim, na ciência já sabe, na ciência humana, que problemas somente equacionáveis com ingerência automática do corpo espiritual. Então, o que acontece? Quando os fisiologistas estão estudando o corpo humano, a questão da respiração, eles, tipo assim, eles só chegam a determinado ponto. Como é que faz isso? Como é que o corpo consegue captar essa energia? Como é que ele faz isso? Que ele capta os nutrientes, eles quebram tudo os nutrientes e vai pelo sangue, pelo oxigênio transportando. Como é que isso acontece, né? Então, até aí eles como não acreditam, né? O que acontece? Os pesquisadores não sabem da existência do espírito, que é o corpo espiritual, a mente da gente, já devido a toda essa evolução que a gente passou, né? Desde das mônadas até aí, que a gente foi evoluindo e o nosso espírito evoluiu, né? Que é a evolução em 2 mundos, evoluiu de tal forma ao controle do nosso corpo, né? Nessas questões também. Então, aqui vem falando nas funções do veículo físico, porque os fenômenos que são consequentes e graduam em tantas fases diversas que a fisiologia, sem noções do espírito, abordá-lo-ás sempre com perplexidade de quem atinge um insolúvel. Quer dizer, não consegue entender como é feito isso. Como é que acontece isso? Então, é porque o nosso espírito faz.
isso acontecer no nosso corpo. Então, o nosso espírito não, nós espíritos, né, inconscientemente, porque a gente já não lembra como é realizado essas trocas, essas questões, porque já está involuntário, né, involuntário entre aspas, a gente faz essas questões. Então, a questão toda é o seguinte, a gente, né, os fisiologistas e tal, fica naquela coisa de como é que isso é feito, né? Isso aí não tem explicação, mas a gente sabe que tem explicação. Sabemos que para a subsistência do corpo físico é imprescindível a constante permuta de substâncias com incessante transformação de energia. Então, quer dizer, o corpo ele fica funcionando o tempo todo, né? Ele fica ali fazendo todo esse processo o tempo todo, até mesmo porque a gente não para de respirar. A gente está respirando o tempo todo e isso vai acontecendo o quê? O metabolismo, a troca, né, de gasosa, né, todo esse processo que faz nutrir o nosso corpo. Então, está sempre ali. O alimento comum ao corpo carnal experimenta de início a digestão, pelo qual os elementos coloidais, aquelas moléculas grandes, indifusíveis, se transformam em elementos cristalosóides. Então, o colóide ele é grande e aí transforma no menorzinho, né, difusíveis. Então, quer dizer, convertendo ainda em matérias mais complexas, mais simples, mais pequenininha, para quê? Para haver essa absorção, né? Que se sucede a circulação de valores nutrientes susceptíveis de aproveitamento pelos tecidos. Então, aquilo vai circulando, quando a gente já falou anteriormente, e vai nutrindo o nosso corpo. Então, seja em regime de aplicação imediata. O que é essa aplicação imediata? Olha, o organismo está precisando de açúcar. Então, ali naquela comida, absorve já, né? Depois você mastigou e tá precisando de energia aqui, tá precisando de açúcar lá pro cérebro. Manda para lá. E o que sobra vira o quê? O pneuzinho da gente, a reserva, né? Leva a reserva e os resíduos, né, vai pelos excrementos da gente, né, de forma natural do corpo humano. Então, ocorre várias quebras de partículas até elas serem absorvidas pelas células. A gente, né, vai se nutrindo e vai deixando as reservas na gente. Então, o que acontece? A respiração também, que a gente não pode esquecer, também está ligada ao quê? Está ligada à nossa mediunidade. Sim, porque ao respirar, né, ao nos tranquilizar, quando a gente está tranquilo, o que acontece com a nossa respiração? Tá suave, tá calma, né? Você consegue pensar melhor. Agora, quando você tá nervoso, o que acontece? Aquilo ali não deixa acontecer, né? As trocas de forma certa. Aí, o que acontece? Te dá ataque cardíaco, sua pressão aumenta, você começa a ter sudorese, né? Começa essa energia, né, esse descompasso da respiração faz com que não vá oxigênio suficiente para a sua cabeça. Então, isso também interfere no quê? Na mediunidade. Quando a gente não tem, né, um conhecimento mais específico dentro dessa questão da respiração, a gente pode comprometer até um trabalho espiritual bonito que estejamos tendo. Então, a ciência terrena não desconhece que o metabolismo guarda a tendência de manter-se em estabilidade constante. Então, está ali sempre trabalhando.
Tanto assim que, reconhecidamente, a despesa de oxigênio e o teor de glicemia em jejum revelam quase numa diferença de dia para dia. Quando ele fala aqui, essa estabilidade, a estabilidade constante, o que ele quer dizer? Ele quer falar que quando a gente faz o exame de sangue, né, o glicemia em jejum, vai ver que a gente mantém uma estabilidade, né? De hoje para amanhã você vai ter uma estabilidade ali. Não vai ter uns picos tão grandes, né? Apesar da glicemia, do açúcar, né? E quando estamos com algum problema de saúde, diabetes e tal, ela altera bastante. Mas no normal, na normalidade, ela sempre está ali constante, mantendo o mesmo padrão. O outro é o colesterol também. Então, eles mantêm ali e outras substâncias químicas, creatinina e todas as outras, né? Dos exames laboratoriais, eles se mantêm constante quando não está havendo nenhum problema. Então, o que acontece? Quando há problema é porque está desregulado, né? Aí chegou a um ponto que desregulou, a pessoa ficou doente. Por quê? Porque os nossos pensamentos, os nossos maus hábitos faz com que tudo fique descontrolado, né? Então, é por isso a necessidade de um controle, né? E aí é que vem falando, é o corpo espiritual comandando o corpo físico, sana espontaneamente quando harmonizado em suas próprias funções. Todos os desequilíbrios acidentais nos processos metabólicos presidindo as reações do campo nutritivo comum. Então, quando ocorre um desequilíbrio desse processo, o corpo espiritual vai lá, né, e organiza, né, essa situação, esse desequilíbrio. Quando a pessoa, né, quando ela está desequilibrada, que os chakras dela estão todos desalinhados, né, e ela toma um passe ali, o que acontece? A energia fluídica faz com que, né, muitas das vezes dá uma alinhada, eles, né, desopila ali um pouco para circularem direitinho. O que acontece? A gente que opila eles. Então, naquele momento do passe, dá até uma aliviada. Mas, se a gente manter o pensamento ruim, o que a gente vai ter? Vai opilar tudo de novo. Então, a gente tem que ter esse pensamento do que a gente tem que estar aberto, né, o recebimento do passe e não pensar mais coisas erradas. É por isso que muitas das vezes se solicita, né, nos atendimentos, né, fraternos, se solicita que a pessoa assista a palestra e logo após a palestra tome um passe. Ou então pode até fazer o tratamento antes, mas que fique para completar o tratamento com a reunião, né? Por quê? Com a palestra ali espírita. Por quê? Através desta palestra, você vai também começar a se conscientizar do que você tem que parar de pensar e começar a pensar, né? Do que é o bom, o que é o ruim e que traz esses problemas para a vida da gente, né? Principalmente na questão da saúde. Então, segue aqui, André. Não ignoramos desse modo que desde a experiência carnal o homem se alimenta muito mais pela respiração, porque a gente não para de respirar o tempo todo, toda hora. Então, colhendo o alimento de volume simplesmente como recursos complementar do nosso fornecimento plástico e energético. Quer dizer isso? A gente está se alimentando, respirando o tempo todo, então nós estamos nos alimentando. Só que o material que a gente mastiga, come, engole, o que ele faz? Ele é necessário
porque nós estamos no mundo carnal, dentro da Terra, que o ser humano precisa do quê? De fazer esse elemento plástico, que é o corpo, né? Não é plástico, né? A forma de dizer, né? Que faz o quê? Os nossos tecidos, os nossos músculos, todo a nossa pele, todo o nosso corpo. Então, é preciso da comida para fazer isso, né? E da energia para o corpo movimentar, para o setor das calorias necessárias à massa corpórea e a distribuição dos potenciais de força nos variados departamentos orgânicos. Quer dizer, todo lugar precisa mais. Olha, lá a vista precisa mais de vitamina A, vitamina C, né? E tá precisando ali de açúcar, tá precisando de gordura, tá precisando disso, tá precisando daquilo outro. Então, para a gente captar mais fácil isso aí. E até mesmo porque nós ainda não somos evoluídos para captar isso de forma diferente do que a gente já conhece, né? Que é a questão da alimentação fluídica, a gente não tem ainda e nem pode, porque nós estamos ainda dentro de um corpo carnal que precisa, né, de alimentação, né? Não precisamos ser glutões, né? O grande drama é isso, porque a gente come fora, né? A gente, que eu tô falando eu, né? A gente come muito além do que o corpo precisa, né? Então vamos lá. E aí, vem aqui falando André, abandonando o envoltório físico na desencarnação, quer dizer, a gente desencarnando, né, morrendo, o espírito da gente, né, o espírito está profundamente arraigado às sensações terrestres, né? Então o que acontece? A gente como a gente falou anteriormente, a gente acabou de desencarnar, né? Entre aspas, a gente continua sentindo aquelas necessidades físicas que a gente tem. Então, aqui ele vem falando. Sobrevém o espírito a necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico que lhe é familiar. Quer dizer, eu quero continuar comendo, eu quero continuar bebendo, eu quero continuar indo ao banheiro, tomando banho, né? Eu tenho essas necessidades ainda. Só que a gente sabe que ao desencarnar o espírito não precisa disso, mas a gente tá ainda com isso na cabeça, né? Até mesmo sabendo que a gente desencarnou, mas eu tô com vontade, eu tenho que fazer. Então, as pessoas ficam ali, o espírito fica ainda arraigado naquilo ali. E quando não a supera ao preço do próprio esforço, se a pessoa não tem esforço, não está se esforçando e tal, ela quer manter na teimosia que ela precisa daquilo, o que acontece? Não supera o preço do próprio esforço, no autoajustamento, provoca fenômenos de simbiose psíquica. Então, que levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão. Quer dizer, a pessoa, quando está muito ligada aí, a necessidade de comer, a necessidade de fazer qualquer coisa que é do mundo material, o que acontece? Ela cria ali uma simbiose. O que seria isso? É uma troca, ela está chupando a energia de um. Existe até um caso, né? Acho que é no livro Nosso Lar, ou no Mensageiro, não sei qual que é, mas que fala que André Luiz e Hilário, né, ao ir a uma casa para ajudar uma viúva, eles ao chegarem lá, tinha um monte de espírito em cima da panela, sugando aquela energia ali da panela. E aí do quê? Porque aquilo ali estava, né, saía fluidos que para eles, né, era necessário comer. A mesma coisa acontece com a pessoa, o drogadicto, né, que está ali na droga, o espírito que é viciado fica ali chupando aquela energia. A questão do sexo também, ficam ali puxando aquela energia. Então,
tudo faz com que a bebida alcoólica, né, também, tudo faz que vire uma obsessão, né, e uma simbiose ali, a questão do halo vital, né, dos encarnados. Então, a gente a gente tem que começar até a observar essas questões de o quê? De adestrar nossos órgãos, né? Adestrar, começar a adestrar a nossa vida, né? Para quê? Para que não haja uma dificuldade mais lá na frente, né? Tem que começar a preparar. Ah, não, porque eu vou morrer agora. Não, não é que você vai morrer agora. Mas é preparar o corpo também, porque você tendo uma alimentação boa, né? Uma alimentação boa, que não digo vegetais, né? Uma verdura, frutas, né? Isso faz com que o quê? E regrada, né? Não comer desvairadamente, né? Igual, como eu disse, a capivara raivosa. Por quê? Porque isso aí não faz bem. Isso aí faz o quê? A gente ficar o quê? Ligado à questão material. Então, vamos seguir aqui. A maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem, né, que estão querendo comer, são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante da terra, porém fluídica. Então o que acontece? Poxa, o cara foi bom, o cara é gente boa, mas ele não aguenta essa questão da falta de comer uma comida, né? Teve um caso, eu não me recordo bem, até foi um espírita, né? Eu não lembro quem foi ele, mas o Chico que contou essa história. Que tinha um espírito que ele toda tarde, né? Um espírito não, ele encarnado, né? A pessoa encarnada todo dia às 5 horas da tarde, comia o pão de queijo e tomava um café. Então tinha que ter aquele café e aquele pão de queijo. Até me faz recordar, porque eu também gosto de todo dia, lá por volta das 3 horas, comer uma pipoca. Gosto da pipoca com café. Então, mas bem, esse era o pão de queijo com café. E aí, o que acontece? Ele desencarnou, né? E, por incrível que pareça, Chico falou que ao encontro, né, ao ter notícia dele, perguntou, e aí, como é que você tá? Então, pois é, eu ainda não tirei o vício de tomar o meu café com pão de queijo. Mas tem pão de queijo aí? Tem café? Não, fluidicamente ele tomava o café dele e comia o pão de queijo, né? Aí eu já não sei mais como é que se foi mais a história, mas só sei que foi assim, né? Então, o que acontece? Mais fluido. No caso, que faz com que vamos fazer um arroz aqui fluidicamente, aquilo que a gente já conversou mais anteriormente, recebendo porções adequadas até que se adaptem ao sistema de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor quanto mais leve foi e evidencia o seu enobrecimento da ordem. Então, quanto mais evoluído você vai ficando, mais vai se não tendo necessidade de quê? De você comer, né? Aquelas quantidades vão diminuindo até que você já se acostume, né? E começa a perceber que não há necessidade da alimentação. Então, aí você começa o quê? Porquanto, pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através da sua extrema porosidade, nutre-se de produtos sutilizados ou síntese, como as ações eletromagnéticas, auridas do que? Da natureza. Então, o que acontece? A alimentação de um espírito superior, como é que ela é feita? Através da difusão cutânea, da pele, entendeu? Que o perispírito, ele é poroso, então ele absorve, tem aquela substância, passa do meio mais denso para o menos concentrado. Então aquilo
vai sugando, aquilo entra na sua pele, entendeu? Do espírito. Então, através essa porosidade e pela natureza. É aquilo que a gente falou, né? A gente respira, ali tem vários, não é? A gente não toma chá, né? A gente não tem a questão da aromoterapia, que eu já esqueci de falar. Pois é, quantos aromas são bons, o quê? Para quê? Para acalmar, para ter digestivos, calmantes, fora outras coisas. O chá também. O chá você pega a folhinha, coloca na aguinha, só sai o caldinho e você bebe. Isso aí são mais fluídicos. Então, o que acontece? Ao desencarnar, a gente consegue o quê? Captar aquela energia, né? Aquele fluido para o corpo da gente, nutrindo as nossas necessidades. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, os produtos utilizando as sínteses eletromagnéticas. Também a questão da magnetismo. Auridas no reservatório da natureza, no intercâmbio de raios vitalizantes, constituintes do amor, dos seres sustentam entre si. Então, a questão do amor também faz com que o espírito se nutre. E é verdade, quando a gente está amando, né, que a gente está bem, que a gente está ali sentindo um abraço gostoso, um amor sincero, a gente parece que a gente incha, né? O quê? A gente, nossa, nossa, que coisa boa. Quando a gente toma um passe bom, nossa, mas parece que entrou uma coisa gostosa, foi uma coisa boa que eu senti. O que quer dizer isso? É uma alimentação, né? Do quê? Do bem, do amor entrando em você. Porque ali, ao você estar transmitindo um passe, você está o quê? Jogando amor, felicidade, harmonia, tudo naquela pessoa. Então faz com que o espírito dela dá uma alimentada. Então, é isso que quer dizer. Então, mas como a gente já disse lá, a alimentação é idêntica para todos os espíritos? Não, como a gente falou, o recém-reencarnado recebe um alimento mais fluídico, do gosto, né? Assim, para que eles se sintam melhores, não sofram mais, né? Porque é uma necessidade psicológica. Aí, os que estão em processo vão tomando assim um suco etéreo, sabe? De frutos, uma coisa mais absorvida do ambiente, porque lá no plano espiritual existem plantas, frutas que a gente até desconhece, e aí são captadas aquela energia e passado o quê? Para os fluidos, né? Os caldinhos, as coisas mais simples. E por osmose magnética é os espíritos mais evoluídos, que vão captando ali aquela troca, né? De energia com a natureza e nunca fica sobrando. Tipo assim, não tem essa questão, eu vou tomar mais aqui uma troca com a energia para eu encher. Não, vou ter reserva de energia aqui. Não, é só aquilo que você absorve, o espírito é evoluído, né? Não tem a necessidade de quê? Da questão da excreta, do que sobrou, né? Então, aqui, essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre eles, que se amam, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que por ela se origina a ideal euforia orgânica mental da personalidade. O que a gente estava falando? A respeito desse amor, dessa troca de energia, né? Do respeito ali. Isso aí faz com que o espírito se nutra, né? Então, é até mesmo uma pessoa quando está doente,
né? E a mãe, quando a gente está doente, a nossa mãe cura, nosso pai cuida, vem um abraço, uma coisa gostosa, uma oração, faz o quê? Com que a pessoa vai, né, se enchendo ali de energia e acaba que aquela energia ali de um abraço, de uma boa palavra, faz com que a pessoa melhore. Porque ela vai se nutrindo de algo que às vezes o que causou a doença dela foi a falta de amor, uma falta de alegria, entendeu? E quando ela capta aquela energia, aquele amor, faz com que? Com que tudo vai melhorando. Então, as consciências de si mesmo, então faz com que o quê? O espírito melhora e o perispírito melhore, né, que está ali doente, e faz logo em seguida com que o corpo melhore. Então, o amor cura e energiza. Então, temos o quê? Aqui, agora vem falando. De qualquer modo, porém, o corpo espiritual, com alguma provisão de substâncias específicas ou simplesmente sem ela, quando já consiga-se valer-se apenas da difusão cutânea para refazer seus potenciais energéticos, conta com o processo da assimilação e dissimilação dos recursos que são peculiares, não prescindindo o trabalho de exudação dos resíduos. Quer dizer, aquele alimento, né, aqueles potenciais energéticos não são acumulados, né, e tem a difusão cutânea. O que acontece? Entrou, mas não é necessário. Isso tudo sai pela pele também. Do mesmo jeito que entrou, capta energia e sai a energia também, a que não é necessária, né? E aí, aqui vem falando, não prescindir do trabalho de exudação dos resíduos, sem haver a necessidade de tirar aquele resíduo de você, evacuar, fazer xixi. Não há necessidade, né? A epiderme ou pelos enunctórios normais, compreendendo-se que, no entanto, que pela harmonia do nível, as operações nutritivas e pela essencialização dos elementos absorvidos não existem para o veículo psicomático, para o corpo espiritual, determinados excessos, inconveniências dos sólidos e líquidos da excreta comum. Então, isso aí é falado que com o passar do tempo, com a evolução, não há necessidade disso, né? E aí também vale a pena a gente ressaltar da importância da água, né? A água é um alimento e é um remédio também. Por que um alimento e um remédio? Porque e também pode ser até um veneno, né? Por quê? Por conta até da questão da energia que é jogada ali, né? Teve até um japonês, é um vídeo muito divulgado aí na internet de... como é que é o nome dele? Masato Iamoto. Eu acho que é assim, eu não lembro, anotei aqui com a letra feia, não deu para anotar direito. Mas que ele fez experiências com as águas, né? Colocou lá a água perto de uma música pesada, né? Estranha, e colocou também com as vozes de Hitler, colocou da época, né? De lá, do nazismo, colocou música clássica e foi verificado que as moléculas de água em cada um era diferente. Numa estava agitada, estava estranha, na outra estava lodenta, e na outra, com a música, com amor, com palavras de amor, ela estava mais tranquila, suave, e até mesmo o gosto se modificava, né? Então, há essa necessidade da questão da água também, né? Uma água fluidificada, quando ela é fluidificada, quando a gente vai fazer o evangelho no lar, né? Que solicita para colocar uma água ali, para quê? Para ser fluidificada, né? Já que você está falando coisas boas e tal, e a ação dos espíritos ali te ajudando
a, né, a melhorar aquela água, fazer um remédio, muitas das vezes, que você precisa, né? Então, a água fluidificada, ela tem um efeito, né, de melhora ali, de remédio pra gente. E outra coisa que a gente, né, até mesmo a gente fala aí, a água é como um fluido criador. Nós somos compostos de água, ela absorve, né? Ela absorve o quê? No nosso lar, se a gente está com a água ali, o que acontece? Ela absorve as características mentais dos, o quê? Dos moradores. Então, tem que se ter muito cuidado com a questão da água, né? Então, outra coisa que vale ressaltar, então, em questão da alimentação, é que ao a gente alimentar normalmente, que a gente faz, a gente tem que evitar o quê? Fazer uma comida com raiva, né? Porque a comida geralmente tem muita água, né? Você tá cozinhando, o alimento tem água, ele absorve. Quando a pessoa estiver comendo, você não pode ficar brigando com ela. Por quê? Porque aquilo tudo vai sendo absorvido, né, e fazendo mal, né, para a pessoa. Então, tem que ter essa questão aí desse modo de preparo. Então, muito bem. Aqui nós acabamos o capítulo 1, né, que é a alimentação dos desencarnados. Agora a gente vai falar sobre a linguagem dos desencarnados. E a linguagem dos desencarnados, né? A gente vai falar, é um capítulo curto, né? Mas de muita importância. Então a gente vai falar aqui a linguagem dos desencarnados. A natureza da comunicação espiritual. A linguagem dos desencarnados não se dá por meio de sons físicos, como ocorre entre os encarnados, mas sim através do pensamento. Os espíritos se comunicam diretamente por meio de transmissões de ideias e sentimentos, utilizando o chamado pensamento plasmado, né? Nos espíritos, a linguagem é tão rápida quanto o pensamento. É automático, né? Para eles, o pensamento e a linguagem se confundem. Está lá no livro dos espíritos, a questão 934, né? Dessa forma, a comunicação dispensa as limitações da linguagem humana, permitindo que os espíritos de diferentes culturas e épocas compreendam sem dificuldades. Então, o que acontece? Não tem a necessidade, não, fulano é da China, outro é do Brasil, o outro é da Espanha, né? Não tem problema, porque o pensamento. Então, o pensamento, a gente acha que a gente está pensando em português, em inglês, a gente pode estar pensando, mas o pensamento, ele não tem uma linguagem, entendeu? Ele não tem uma linguagem, né? Uma língua, né? André Luiz, em Evolução dos Mundos, nosso livro, aprofunda essa questão ao afirmar: o verbo entre os espíritos desencarnados se manifesta através de ondas mentais, ajustando o padrão vibratório de cada entidade conforme o nível, né, da evolução. Então, cada um, né, vai ajustando ali conforme a sua evolução. Se você está menos evoluído, você vai ter que usar a forma, né, verbal, né, e quanto mais vai passando até você chegar a um ponto que vai ser só através do pensamento e através das telas magnéticas, né? Ali, telas do seu pensamento. Então, o que acontece na nossa comunicação espiritual? Antes, né, a gente não pode esquecer, antes da psicofonia, de tudo mais, teve a questão das mesas, né? Das mesas girantes, dos toque-toque das mesas, né? Das irmãs Fox. Então, para a gente não esquecer disso. Mas tem a psicofonia, a mediunidade falante, a psicografia, né? A escrita mediúnica, a intuição e a vidência, né? Então, o
que acontece? A gente vê tudo isso, né, muito bem explicado no livro dos médiuns, né? Mas tem esse tanto de tipo de mediunidade que é um tanto de tipo de comunicação, né? Os espíritos podem comunicar-se por sinais visíveis, pela escrita, pela palavra e outros meios, né? Aí, o que acontece? Aqui vem falando, os fluidos mentais transportam impressões do espírito comunicante, modulando-as segundo o psíquico do médium receptor. O que acontece? Ele recebe ali o fluido, né? O que ele está querendo passar. E mediante ao conhecimento do médium, quanto mais o médium estuda, mais ele tem conhecimento, mais fica mais fácil até para ele conseguir saber, entender o que o espírito está passando para ele comunicar, né? E aí a gente fica assim, e na questão 282 do Livro dos Espíritos, vem falando assim, como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. Então, olhou para o outro, já compreendeu a situação. Porque o fluido universal, ele estabelece entre eles uma constante comunicação, porque nós somos fluidos universais. Então, a gente está ali, ó, tudo está passando na gente, está passando no fluido, entendeu? Então, esse fluido estabelece entre eles uma constante comunicação e é o veículo da transmissão dos pensamentos, como para vocês é o ar e o som. Então, a gente precisa do ar e do som para escutar. Eles não precisam disso. Os evoluídos, eles capta ali, entendeu? A gente fora do corpo, a gente consegue captar isso aí. Então, seus pensamentos, como para vós, o ar e o som, é uma espécie de telégrafo. Quando ele fala telégrafo, a gente não tem mais telégrafo, a gente tem um Wi-Fi. Então, esse Wi-Fi deles que se liga a todos os mundos e os espíritos se comunicam. Eu penso lá no fulano tá pensando em mim, opa, aí se comunica, entendeu? Desse jeito. Então, olha aí, né? E quem a gente imaginar que teria uma forma de comunicação entre nós aí, um Wi-Fi? Então, tem essa. O papel do médium na comunicação. A mediunidade é um canal que possibilita a interação entre dois planos. A qualidade da comunicação depende da sintonia vibratória do médium com os espíritos que se manifesta, né? Então, Emmanuel aqui, ele está falando que só depende do quê? Da sintonia vibratória. Se eu estiver sintonizando mal, frequência baixa, o espírito ele não vai conseguir, né? O espírito bom, o espírito evoluído, não vai conseguir entrar na nossa vibração para poder dar uma boa comunicação. Agora, se você está bem, legal, o espírito evoluído vai ter uma boa comunicação. E até mesmo se você estiver vibrando no mal, o espírito não evoluído, né? Ele, dependendo da inteligência dele, ele vai pegar e vai utilizar de você para se comunicar. Então, tem essa. Depende tudo da nossa vibração. A sintonia mediúnica obedece às leis e afinidade, e cada médium atrai para si espíritos que ajustam-se ao seu padrão vibratório, é o que a gente falou, né? Se você está ali pensando no mal, você vai atrair o quê? Espírito mal, e a comunicação vai ser mal ou zobeter ou querer te enganar, como um pseudo sábio, né? Um pseudo sábio lá, um espírito que acha que sabe e não sabe nada, né? Isso significa que os médiuns com maior preparo moral e espiritual tendem a captar mensagens de espíritos mais elevados, né? Com certeza. Então, aqui, segundo André Luiz, né, não Evolução em Dois Mundos, o perispírito do médium age com uma antena invisível, captando as vibrações do comunicante e traduzindo-as conforme a capacidade psíquica dele. Se tiver uma capacidade boa, ele vai conseguir captar. A influência do espírito
comunicante. Os espíritos comunicantes podem estar de diferentes graus de evolução, que a gente já falou. Espíritos elevados transmitem mensagens de amor, sabedoria, né, de conhecimento, enquanto os espíritos menos evoluídos, o que eles vão fazer? Informações confusas, né, ilimitadas, para poder até mesmo enganar ou, né, fazer algo que não seja legal. Então aqui o André Luiz até fala, a sintonia mental é um fator determinante para a clareza ou distorções da mensagem recebida. Então, aqui, como é que é falado, a gente cabe ressaltar o quê? E falar sobre as questões do Livro dos Espíritos, a 456 a 459, que fala, os espíritos veem tudo que a gente faz? Vê, né? E o que dá, ele dá importância, ele fica ali. O que se você estiver fazendo algo que agrade ele, né? Um zopeteiro, uma coisa toda, ele vai ficar ali. Ou a mesma coisa, bom, se for uma coisa boa, ele vai ficar ali. Então, tem essa. A 457. Podem os espíritos conhecer nossos mais secretos pensamentos? Sim, olha aí. Você não consegue esconder, né? Até mesmo de você mesmo, aquilo que você não quer pensar, ele está sabendo. Então, vamos controlar nossos pensamentos. A 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende, né? Se for espíritos levianos, zombeteiros, eles vão estar rindo ali de você, querendo seu mal, entendeu? Dando gargalhada das suas faltas de paciência, dos seus descontroles. Agora, se for um espírito do bem, né? Um espírito que tá ali para te ajudar, ele vai sempre te ajudar, tentar te dar bons conselhos, né? Os seus guias espirituais estão ali para te ajudar. Basta você pedir, porque muitas das vezes a gente só dá importância para o guia do outro, não dá importância para o seu próprio guia e ele fica ali, né? Pede que obterás, né? E a 459, que eu vou ler ela na íntegra. Influenciam os espíritos nos nossos pensamentos e nos nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influenciam a tal modo que é comum eles nos dirigirem. Então, tem essa questão. Então, a gente vai entrar lá no capítulo, né, diretamente, que aquilo era só um resuminho. Vamos entrar aqui. Como se caracteriza a linguagem entre os espíritos? Incontestavelmente, a linguagem dos espíritos é, acima de tudo, a imagem que se exterioriza de si próprio. O que quer dizer isso? Quer dizer, se dá conforme seus pensamentos. O seu campo mental ali, os seus sentimentos emanados, o que você está pensando, vai o quê? É a linguagem ali, né? A sua áurea modifica. Se você estiver bem, a sua áurea fica limpinha, fica bonitinha. Se você está mal, ela não fica legal. Então, aquilo ali, o quê? Tem essa linguagem, né? É aquela imagem, né? O espírito bom, ele não vai estar lá todo boca a boca, ele vai estar bem. Então, é o que você olha, você já sabe. Não tem aquela questão que a gente olhei para aquele, né? Mas a gente não pode ficar pensando assim, né? Porque às vezes a gente está achando o outro é ruim, é isso, aquilo, outro, e não é nada daquilo que a gente imagina. Mas, às vezes sim, né? Isso ocorre o mesmo no plano físico, em que alguém, sabendo refletir-se, necessitará de poucas palavras para definir a largueza dos seus planos e sentimentos, acomodando-se em síntese que lhe angariar um cabidal de tempo e influência. Então, vamos voltar aqui no que eu falei anteriormente. Se a pessoa está assim, com a cara feia, carrancuda, e você sabe que ela vai fazer alguma coisa, né? Igual a gente vai, já tá pronto para atacar, ou a pessoa tá tranquila, né? O corpo fala, não tem essa questão aí, até tem um livro que fala das suas atitudes, se você olhar para um lado, se você olhar para o outro, né? Você consegue, né? Só por visualizar a gente consegue saber o que o outro tá pensando. A mãe
tem um filho que está ali, está acostumado a ver a cara diferente, já sei o que está pensando, já sei o que está fazendo, né? Então, também ocorre nessas questões, os sentimentos, a pessoa está triste, a pessoa está alegre, né? A gente consegue ver isso também. Então, nossos pensamentos, eles emitem o quê? As vibrações que fazem com que os espíritos sabem o que a gente está sentindo, sabe o que está rolando. Então, círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais desencarnados, sustentando consigo os mais elevados recursos da riqueza interior pela cultura, pela grandeza moral, conseguem plasmar. Então, a pessoa consegue plasmar ali uma aura, uma situação boa, entendeu? Que você consegue captar aquilo, né? Aí até mesmo de acordo com o seu grau moral. E aqui, com as próprias ideias, quadros vivos lhe confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, seja com a dispensa mínima do suprimento verbal em livres circuitos mentais de arte e beleza. Então, o que ele plasma aquilo ali? Você consegue estar ali, saber, ver aquela situação, como que entendeu? Sutilmente. Mas também a gente não pode esquecer do que? Das inteligências infelizes, que são treinadas na ciência da reflexão e conseguem fazer telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente se jugulam. Então, quer dizer, de acordo com o grau moral da pessoa, do espírito, ele vai plasmar boa coisa ou ensinamentos, né? Ou se a moral estiver lá embaixo, porque não quer dizer que a moralidade influencia na inteligência, os dois têm que andar juntos, mas o espírito infeliz ali, ele pode ter um conhecimento muito grande, só que a moralidade dele é lá no pé, né? Então, aqui os espíritos menos evoluídos moralmente também podem plasmar coisas ruins, que você começa a ver coisa, você fecha os olhos, começa aquele pensamento, vai dormir, tá pensando em coisa ruim, ou tá acordado, tá pensando em coisa ruim, pensamentos até que não fazem parte da sua natureza, mas você tá ali naquele pensamento. Então, a gente tem que também se controlar muito nessas questões. Quando começar a pensar algo que não é legal e tal, tenta mudar, tira aquilo da sua cabeça. A gente é constituído de um fluido cósmico universal. Então, ele vai falar aqui a respeito disso também. Por quê? Porque a gente está ali no fluido cósmico universal. Então, os espíritos, né? Quando vê a gente, aquilo ali tá ali como se você fosse uma molécula de água ali, um monte ali. É uma coisa que você não... Como fala? Você tá pensando, ó, aquilo ali tá mostrando para todo mundo. Entendeu? Tá ali mostrando. Então, às vezes a gente fica com aquele pensamento, ninguém tá sabendo o que a gente está pensando. Sim, tem gente sabendo o que a gente está pensando. Não gente encarnada, mas gente desencarnada. Então, o que acontece? A comunicação dos espíritos se dá pela transmissão de pensamento do corpo mental que manda para o perispírito e aí vai através da gente. Então, quando a gente fala ali, é bom a gente ler a questão 282, como se comunicam entre si os espíritos, que vai falar a questão do que? Do fluido universal. Ele se vê e compreende. Então, se vê, se compreende. O fluido universal estabelece entre ele uma constante comunicação, está ali comunicando o tempo todo. O veículo da transmissão de seus pensamentos, como para a voz, é do ar. E aquilo que eu falei anteriormente. Então, não tem essa questão da gente achar que lá a gente vai estar com pensamento, mesmo que um espírito evoluído, ele vai saber o que você está pensando ali. Entendeu? Por quê? Porque tá tendo a troca, ele sabe. Você precisa falar, mas ele não precisa que você fale. Você pensando, ele já consegue te entender.
De acordo com o mesmo princípio, os espíritos desencarnados, em muitos casos, quando controlam as personalidades mediúnicas que se lhe oferecem em sintonia, operam sobre eles à base das imagens positivas que envolve no transe, compelindo-as para falar o conceito. Então, através disso, né, do transe mediúnico ali, ele plasma uma tela com o quê? Com as imagens, com as coisas que ele precisa, os conceitos que ele precisa que você fale naquele momento. Né? Nessas circunstâncias, expressam-se pela mensagem um sistema de reflexão, quer dizer, reflete o que ele está falando, né? Embora guardando o córtex encefálico anestesiado por ação magnética do comunicante, lhe recebe os ideogramas e transmite com as palavras que lhe são próprias. Quer dizer, dá uma anestesiada no nosso pensamento, assim, na anestesiada, mas desde que ele está funcionando. A imagem é mostrada, né? E ele capta aquela mensagem. Muitas das vezes a gente acha que está ouvindo o que está falando, mas é porque está entrando ali no nosso espírito ali, a gente está sentindo, a gente não está ouvindo, né? Na verdade. Então, todavia, não obstante reconhecermos que a imagem está à base de todo o intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não. É forçoso observar que a linguagem articulada no chamado espaço às nações não possui fundamental importância nas regiões que o homem comum será transferido imediatamente após se desligar do corpo físico. Então, mesmo depois de desencarnar, ele ainda vai estar com esse processo da linguagem articulada, né? Então, à medida que ele vai evoluindo, não vai se tornando necessário. Tem até um caso, né, que na época da guerra, né, na guerra lá na Europa e tal, e teve o socorro dos espíritos, né, que muitos desencarnaram. Foi feito o quê? Foi necessário que colocasse enfermeiros que soubessem falar aquela língua, né? Para quê? Para facilitar o serviço, né, deles, porque muitos morreram e não sabiam nem que estava morto, como é que ia se comunicar, né? Se ainda não sabem e ainda querem escutar, eles estão pensando que estão escutando e estão falando. Então, foi necessário colocar enfermeiros que pudessem se comunicar com eles. Bem, isso aí é o que a gente tem aí dos 2 capítulos, interessantíssimos, né? Então, a linguagem dos encarnados, para ter uma conclusão, transcende a limitação dos idiomas humanos e ocorre através do pensamento e da vibração espiritual. Então, até mesmo as obras, né, da FEB reforçam a importância da mediunidade disciplinada e do estudo para a comunicação segura e eficiente. O Espiritismo nos ensina que a comunicação entre os planos deve sempre ter um propósito elevado, contribuindo para o esclarecimento e progresso moral da humanidade. Então, gente, nós ficamos por aqui, até os próximos capítulos. Eu agradeço e fiquem todos com Deus. E que agradecemos muito, muito, muito a espiritualidade por essa oportunidade. Um grande abraço e fiquem com Deus.